Continuando aqui rapidamente sobre o bazar dos sonhos ruins, obituários. Um dos últimos contos aqui do livro. Está gravando? Tá, tô gravando. É, e é sobre um estudante de jornalismo. Na verdade, não formado em jornalismo. Não, não sou ainda. Estudante sou eu. E é muito engraçado, porque ele começa a história falando: bom, tinha um professor na faculdade que falava que o importante é ter o texto simples e direto. O que você precisa é basicamente de quem, o que, quando, onde e porquê, que são as coisas fundamentais para escrever algo no texto jornalístico chamado de lead, que ahn, é a introdução da notícia, que tem as informações principais, que vai, tipo, saciar a curiosidade do leitor logo de cara, e depois você vai ter o parágrafo de desenvolvimento, que vai trabalhar melhor as coisas que fala no lead. Nem todo o texto jornalístico é assim. Hoje em dia tem vários tipos de lead, não precisa ser exatamente assim, mas você prioriza a importância da informação como uma pirâmide no texto. E, bom, como se diz? Esse jovem formado aqui, ele tá procurando emprego e ele só encontra emprego em um site bem podreira que fala sobre. Que só fala podreiras, basicamente. O jornalismo que ele faz não é dos melhores e ele vai explorar celebridades e ficar fazendo fofoca, falando coisas super irrelevantes e tal. E é um site que tem, assim, funciona, ganha um dinheiro. E esse cara acaba fazendo uma coluna chamada Obituários, que ele vê um famoso que morreu e ele acaba tirando muito sarro desse famoso, que não é tipo o famoso nível Michael Jackson, né? Ele vai falar, hoje morreu a celebridade, atorzinho tal, e ele vai falar, o atorzinho tal não sabia nem sorrir para a câmera, ele era um bosta, e isso gera muitos cliques tal, né? E, bom, uma coisa interessante sobre esse conto é que, talvez como forma de crítica ou só descuido, não sei. Eu imagino que seja crítica, a história não responde direito a nenhuma das perguntas que precisa ter em um lead, e o que é bem engraçado. E, bom, não tem nada a ver com jornalismo, tirando desculpa, o jornalismo presente na história. E, não, então tem a ver com jornalismo. E é, tem algo sobrenatural que acontece na história, eventualmente. Mas o importante de dizer aqui é que. Eu tava falando que também tem o protagonista é meio nerd e sei lá. Não, ele não tem muita personalidade, além de. Eu não sou um cara muito atraente. E tem a coisa sobrenatural. E como é que é, velho? Uma coisa que eu acho legal que você consegue perceber aqui nesses contos é que o velhinho Stephen King, apesar de ele ser um velhinho, ele se mantém engajado no que os jovens fazem, ou como funciona o mundo, né? Então ele fala sobre publicidade, sobre Kindle, ele fala sobre smartphones, ele fala sobre um site de notícias que ganha dinheiro com cliques e publicidade. Então ele é bem antenado, assim, pra um idoso, assim. Eu quero ser um idoso que nem ele, se eu chegar até lá. O que eu acho bem legal. Ser antenado. Talvez tenha a ver com o fato dele ser um escritor e estar sempre envolvido com filmes e tal. E aí ele escreve esses obituários, assim, e tal. A coluna no site que vai ganhando mais cliques, portanto mais dinheiro. E ele chega pra chefe dele e fala, eu quero um aumento. Aí ela fala, ok, beleza, suave. E aí continua ganhando repercussão e mais cliques. E ele fala, quero outro aumento. Ela fala, meu amigo, calma lá, não é bem assim que funciona a parada, entendeu? E ele fala,
Entendi, sua vaca! E ele vai pra mesinha dele, ele tá pensando em pedir demissão e ele escreve o obituário da chefe dele. Ela é uma desgraçada, eu odeio aquela vagabunda. E é basicamente assim que o protagonista escreve. E eventualmente, algumas horas depois, ele descobre que a chefe dele morreu. Que curioso, ela morreu engasgada. Não foi exatamente como ele escreveu, mas ela morreu depois que ele fez um obituário falso. E ele se pergunta: Meu Deus, o que está acontecendo? E ele vai lá para casa dele e ele escreve uma lista de pessoas horríveis que podem ser potencialmente alvos da escrita mortífera. Uma coisa que me tirou bastante da história é que ele falou que se baseou em algum filme de terror é, que ele viu quando criança. Posso até ver o nome do filme, eu não conheço. Se chama Eu Enterro os Vivos. Eu não sei do que se trata, né? Mas pelo título, o protagonista do conto enterra pessoas vivas aqui, né? E bom, ele vai pra casa e fala, vê uma lista de pessoas ruins que merecem morrer, e ele escreve um obituário, e esse cara também morre. E aí ele vai lá e, obviamente, compartilha isso com a colega bonitona dele do escritório, e quando ele liga pra ela, ela fala: Oh meu Deus, vem aqui pro meu apartamento, mas eu não quero conversar. E essa foi a pior imitação que eu já fiz na minha vida, mas enfim. E aí eles acabam tendo esse relacionamento assim e bem estranho. E aí ela percebe, bom, pode ter sido só coincidência depois que eles transam e tal. Ela fala, nossa, pode ter só sido coincidência, mas ó, eu conheço um estuprador aqui que merece morrer. Então veja só, escreva um obituário falso dele e vamos ver se ele morre. E aí, eventualmente, esse cara morre. Eles conversam. A gente tem que manter isso só entre nós. Isso daqui é muito bizarro. Eu não quero ficar matando pessoas. Eu não quero que o governo me sequestre pra matar o Osama Bin Laden e etc. Eventualmente, depois que a chefe morre, eles eram amigos, né? E eles meio que fazem uma parceria, além do relacionamento que eles começam a desenvolver, de tipo tomar as rédeas do jornal ali e serem meio que chefes. E bom, ele quer pedir demissão porque ele não aguenta mais aquilo e ele acha bem esquisito ter o poder de matar pessoas com obituários falsos. Até que uma amiga dessa moça que ele se envolveu, que tá cuidando do jornal, chega pra ela, quer dizer, a moça fala: Olá, venha para a minha casa. E aí ele vai pra casa dela, e encontra essa amiga dela, que também trabalha pro mesmo jornal. E ela fala, nossa, eu sofri abuso de um tio meu. E ela conta, tipo, uma das histórias mais horríveis que você pode escutar, assim, na sua vida. E ela saca um papelzinho, ó, eu quero que você escreva isso daqui sobre ele pra ele morrer. Aí ele fala, você não deveria ter contado isso pra ninguém, mas esse segredo vai ficar entre nós. Aí todos falam, sim. E aí o segredo fica entre eles. E ele escreve o obituário do tio e o tio morre. Só que a amiga dele acaba percebendo o quê? Que pessoas com um nome com uma fonética parecida, ou um jeito de escrever parecido, morreram também. E um raio assim, de distância, assim, próximo, né? Não morreu ninguém em cidades muito longes, mas morreram pessoas. E esse raio de distância foi ficando maior, esse raio de distância de mortes acidentais foi ficando maior conforme ele mais praticava escrever obituários. E ele também trabalha a questão do vício, né? Ele fala que se sente viciado em ter esse tipo de poder, assim. E até quem tá presente quando ele tá escrevendo essas coisas sentem alguma coisa, né? E no final ele fala, bom, notícias são notícias, né? O final é o final até ele não ser mais o final e ter uma nova notícia. E a história acaba, né? E deixa eu dar uma olhada aqui. É, acaba que realmente ele continua no jornal assim e tal
O jornal fica popular. Não, ele não continua no jornal. Eu não vou reler ali porque eu não me recordo. E aí vem a penúltima história que é sobre fogos de artifício. Uma mãe e um filho mais pobres, assim, que ganharam um dinheiro da loteria e do seguro de vida do marido e do pai, né? Acabam tendo uma vida mais tranquila, assim, e eles são alcoólatras, a mãe e o filho vivem bebendo juntos, aparentemente. E até que chega um 4 de julho e eles de um lado de um lago, uma outra família rica do outro, começam a disputar queima de fogos de artifício. E o que acontece? A, a, a disputa vai escalando e o pessoal rico sempre ganha porque eles têm mais dinheiro e mais contatos e conseguem comprar coisas mais caras. E eventualmente essa disputa besta escala para comprar mais coisas ilegais para ser o vencedor e pessoas começam a olhar essa disputa até que isso vai acabar na delegacia, como uma boa história do balanço geral. E porque o filho e a mãe se sentiam muito frustrados assim de perder pra essa família rica, né? Acho que isso trabalha um pouco do tipo, eles são só uns alcoólatras esquisitos que não têm o que fazer da vida. E eles encontram nessa competição uma vez por ano, assim, sei lá, um- é uma coisa que eles têm pra fazer da vida, e, tipo, o único objetivo deles, eles estão sempre perdendo, o que diz muito sobre eles. E ele compra um fogo de artifício chamado Contatos Imediatos do Quarto Grau, que é um fogo de artifício que sobe e começa a disparar vários, enquanto toca a música de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, o filme, que é uma coisa bem interessante de se pensar, sabe? Eu não entendo como Stephen King pensa nessas coisas. E esse negócio acaba sendo soprado pelo vento e bota fogo na casa do pessoal rico. E aí a história acaba na delegacia, assim, quer dizer, o cara tá na delegacia dando depoimento pra polícia, né, o narrador. E, eu só tô falando das histórias, eu não falo muito do texto, né, mas ele tem essas abordagens de texto muito interessantes, né, onde ele coloca, o cara tá falando, policial, segura a onda, mano, você quer que eu conte o que aconteceu? Eu vou contar, então deixa eu falar. Então, tipo, ele tem esses narradores bem interessantes, né, tem vários em primeira pessoa, que também é bem legal, assim, esse tipo de narração que ele faz em primeira pessoa, porque ele sempre tem esses caminhos diferentes que acabam não ficando maçantes, né? Às vezes é um depoimento pra polícia, às vezes é um monólogo interno, é bem legal. E, bom, ele tá na delegacia e a mãe dele liga, falando que ela conversou com o dono da casa dos ricaços. E aparentemente a casa do filho da mãe pegou fogo também, acidentalmente, enquanto ele estava na delegacia e a mãe conversava com o cara e que estava tudo bem, ele não ia prestar queixas. Então você vê que a família rica sempre acabou ganhando, assim, e eles pouco tinham vantagens, né? E é assim que acaba a história, basicamente, né? Mas o cara acaba se vangloriando no final de ter, tipo, pelo menos ele disparou um fogo de artifício épico, que ele julgasse épico, né? E. Nossa, ficou escuro. Será que a bateria tá acabando ou tá ficando escuro? Não sei. E nós chegamos na última história sobre o fim do mundo, que ela é uma história bem triste de se ler. Ela se chama. Deixa eu encontrar ela aqui. Ela se chama Trovão de Verão. E ela é sobre. Aparentemente aconteceu um holocausto nuclear. E, bom, animais estão morrendo por conta da radiação e tal. E, eita lasqueira, estourou. Morrendo por conta da radiação e o mundo foi pro saco e não tem muito o que fazer, sabe? Tanto que não é um cenário de apocalipse onde você vai ter que se preocupar muito com sobrevivência. E a família do protagonista da história que morreu, né? Eles estavam em um grande centro urbano quando teve, assim, a detonação. É uma historinha bem curta, não dá muitos detalhes. Eu acho muito incrível como ela é efetiva em ser depressiva, assim, sobre avaliar a existência humana, sabe? Esse protagonista tem um cachorro, que é a única companhia depois que a família dele morreu, né?
e que ele tem. E ele tem um cara que ele conhecia que morava em um condomínio de luxo e só tem ele no condomínio de luxo. E percebem, eles estão com vários animais mortos por radiação e o cachorro começa a perder pelo e sangrar pelo ânus. E o cara também, esse amigo dele que é mais velho, ele perde um dente, ele fala, ah, deve ser só a idade, né? Então, todos eles estão morrendo por conta da radiação e não tem o que fazer, pra onde fugir. E eles só estão, sim, vivendo. Eles dividem uma cerveja ali, falando, nossa, cara, o que que essa gente fez? E eles falam, cara, fodeu, a gente vai morrer por conta da radiação e tal. E esse amigo dele acaba se matando, né? Ele fala, cara, eu não quero ficar aqui sofrendo, me ver me decompondo mais ainda. Ele se mata e dá, antes dele se matar, ele dá uma seringa pro cara sacrificar o cachorro. E aí esse cara tinha uma moto, né? O protagonista vai procurar uma bateria de moto pra ligar a moto dele. E ele volta pra casa, o cachorro tá cada vez mais doente, ele sacrifica o cachorro, que era tipo, a única coisa que ele tinha na vida dele atualmente, né? Depois que a família dele morreu. E ele liga a moto e acaba se jogando do precipício e acaba a história, né? A moto é uma Harley Davidson e o som da moto é como um trovão de verão. Então, tem essa poesia bem interessante, né? Que, apesar de parecer muito melancólico, também tem esse lado do amor, né? Onde que a gente vai parar se a gente não tem relacionamentos, amigos, amor, a nossa família, né? Até o nosso bicho de estimação pode ser uma companhia valiosa e no final ele só tinha o trovão de verão dele ali, que foi a única última coisa que ele quis fazer na vida dele porque ele estava ficando doente também de radiação. É uma história bem triste, mas você pode ver esses raios de sol, né? Eles falam que o hemisfério sul tá uma nuvem gigante de poeira radioativa, assim, bem coberta, enquanto ali no hemisfério norte tá bem ensolarado por enquanto. Que eles estavam se perguntando, nossa, mas cadê o inverno nuclear? Vai chegar, mas até ele chegar eles vão morrer. Tudo vai morrer. E, bom, é essa história. Muito animadora. Uma coisa que eu tava falando do conto lá do coveiro cibernético que escreve obituários falsos e mata as pessoas, que eu não complementei, que é uma coisa que ficou me tirando da história que ficou me lembrando da Death Note, e é por isso que eu tinha comentado do livro que o Stephen King se inspirou pra fazer o conto, porque eu fiquei falando, cara, isso daqui é Death Note, mano, ele tá escrevendo e está matando pessoas, não é um conceito muito novo e revolucionário da internet, assim. Aí achei muito engraçado, assim. Será que o Stephen King já assistiu ou leu Death Note? Provavelmente ele só fingiu que a inspiração dele era outra coisa. Ou ele nunca ouviu falar. Vai saber. Bom, esse é um diário gravado bem longo. Eu só fiquei falando das histórias, basicamente. E, bom, foi um livro bem interessante de ler. Se você é fã de Stephen King, eu acho que vale bem a pena, porque tem várias facetas dele e histórias que eu não pensaria, talvez, dele escrever algumas coisas de horror ou de humor e coisas bem tocantes em alguns momentos até. Acho que vale a pena ler se você é um fã de Stephen King. Talvez, se você está acostumado a ler outras coisas de terror, vai ser uma porta-entrada uma porta de entrada para o autor. É um livro bem grande, as páginas têm muito texto, assim. Eu demorei bastante tempo para ler ele, até porque meu tempo de leitura foi regular também, mas é, é um livro fácil de ler, né? Como tudo do Stephen King, ele tem uma prosa que, cara, flui que nem manteiga na chapa e você consegue ler história atrás de história sem cansar, assim. Então, tem esses problemas que eu falo, às vezes, de continuidade, encadeamento de ideias, né? Às vezes ele pode ser maçante, não do jeito Tolkiano, por exemplo, mas ele pode ser maçante nas manias dele. Eu acho interessante você ler isso daqui como um fã de Stephen King para realmente perceber as manias, né? Que eu falei de algumas coisas que ele tem o costume de falar e fazer, que é engraçado, né? De pensar, né, enquanto autor, qual a intenção dele realmente.
ou se talvez eu tô fazendo uma leitura rasa sobre como ele fala de mulheres gordas ou mulheres bonitas que têm peitos firmes e pernas longas. E, bom, é isso daí. É um livro interessante. É uma tarde de sábado. E agora eu irei embora. Falou, galera. Esse foi mais um diário gravado. O diário que é gravado e também é diário. Boa tarde, internet. Está começando mais um diário gravado. Diário que é diário e também é gravado. Agora são 3h14 de um sábado, 1º de junho do ano de 2024. O ano de Nosso Senhor. Como todos eles. Ou não. Não sei. Enfim, está fazendo 24 graus. Aqui é o diário gravado, o diário que é gravado e também é diário. Acho que eu sempre falo errado quando eu vou falar, mas enfim, quem liga? Hoje eu vim aqui para falar sobre este livro do Stephen King, O Bazar dos Sonhos Ruins. Eu acabei de ler ele e ele acaba com um conto muito depressivo ou poético, e que na verdade é bem mais depressivo, que é sobre o fim do mundo, coisa que é sempre legal. Sempre me lembro daquele filme A Estrada, acho que é com o Viggo Mortensen. Não lembro quem é o diretor, mas é um filme bem depressivo também. Bom, esse livro é uma coletânea de contos do Stephen King que eram inéditos no Brasil. Aparentemente a publicação desse livro é de 2017. Esse livro é da Suma das Letras. E eu não me preparei para fazer esse vídeo, né? Como sempre. E o livro tem 527 páginas. Aqui tem um posterzinho do Belas Artes de Submarino Amarelo dos Robertos. Mas enfim, eu ia começar tocando violão, esqueci de fazer isso, como às vezes eu faço, né? Mas eu acabei esquecendo. Então eu posso tocar violão agora, ó. Foda-se. Pronto. Eu ia tocar a música do Paul McCartney, mas acho que eu já fiz isso antes. E minha unha tá comprida e eu errei. E é isso, vou falar do livro. Bom, aqui tem uma nota do autor. Esse é um dos livros que o Stephen King mostra que ele gosta de falar, porque no começo de cada conto ele fala de onde surgiu a ideia, por que que ele escreveu, ou às vezes ele só fala o bagulho é louco mesmo, mas ele dá vários detalhes interessantes sobre o processo de escrita dele, como a história surge e por que que ele gosta de escrever esses contos curtos. A primeira história se chama Milha 81. A história Milha 81 fala sobre. Vamos ver, que eu não me recordo. Milha 81 é o primeiro conto do livro e ele é muito interessante porque ele é uma mistura de Christine com It, talvez. Ele tem aquela coisa comum nas histórias do Stephen King, ou pelo menos aquela energia meio caótica de It, de mostrar jovens radicais vivendo sua juventude de bicicleta em tempos em que nos Estados Unidos era normal ter crianças brincando na rua, coisa que eu nunca vivenciei aqui no Brasil. Muitos jovens não devem ter vivenciado isso, mas aí, hoje em dia muitas crianças fazem isso, né? A história é bem interessante, ela é um pouco mais longa, né? Porque ela constrói a situação de vários personagens encontrando este carro assassino. E bom, eu vou dar spoiler das histórias porque é literatura, então você vai entender direito quando você lê o livro, e saber a história não faz muita diferença, mas você pode evitar spoilers. Bom, a 1081 aqui tem esse carro assassino que é bem criativo porque tem aqueles descansos de estrada com posto de gasolina e conveniência e tal, e ele é um abandonado assim, ambientado no Maine, quem diria. E aí esse carro encosta e
um bom samaritano tá passando e vê, olha, tem um carro encostado ali, será que tá acontecendo alguma coisa? Ele vai lá ver, chega perto do carro e, surpresa, o carro engole o cara e come o cara. E é isso que esse carro fica fazendo, vão encostando vários carros ali e essa criatura que na verdade veio do espaço, ahn, se alimenta de pessoas. E é muito interessante como a criatividade do rapaz Stephen King, para alguém tá me ligando, para criar essas coisas bizarras, porque o carro ele meio que se estica, ele é elástico, assim que ele come as pessoas, mas só se as pessoas tiverem um certo raio de proximidade do carro, o que é bem curioso. Tem, tanto que tem uma descrição que tem alguém perto do carro e o pneu do carro começa a esticar como se a borracha estivesse derretendo. O que é uma coisa muito estranha, o carro, e quando o carro tá comendo a pessoa, ele fala que o carro, tipo, meio que pulsa ou incha, como se fosse um balão. Então, eu acho muito curioso a criatividade dele. E é um conto bem longo, assim, né? Ele vai introduzindo esses personagens que vão morrendo, assim. E o rapaz do começo, que eu falei antes, acaba salvando o dia. Acaba salvando uma criança que estava quase sendo devorada pelo carro. E esse rapaz tinha ido lá num refúgio de adolescentes cheio de bebida e pôsteres de mulheres peladas. E ele acaba tendo uma ideia que é atacar um coquetel molotov no carro e o carro simplesmente some para o espaço e acaba a história. Essa é o primeiro conto. Aqui ele é bem legal porque tem essa vibe meio Christine revisitada, né? E aí nós vamos aqui para Premium Harmony. Vamos ver do que se trata Premium Harmony, porque eu também não me lembro. Taraí, tarará. Hum, 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 hum. Ah, não, aqui é o Batman e Robin, isso é bem legal, Batman e Robin. Ah, cadê o Premium Harmony? Premium Harmony, Premium Harmony, aqui, Premium Harmony. Ah, é sobre um casal. E aqui também tem uma coisa muito curiosa que eu comecei a reparar nos livros de Stephen King, que ele tem algo contra mulheres acima do peso. E ele começa a descrever mulheres detestáveis como mulheres obesas, meu Deus, como ela é obesa, ela é uma rolha de poço, puta que pariu, e ela é chata. E ele começa a fazer isso que eu acho duvidoso. E, bom, não apareceu muito mais vezes no livro esse lance de dele ser preconceituoso com o peso das pessoas. E aqui no Premium Harmony acontece, tipo, duas vezes. O protagonista fica reclamando da mulher gorda dele, e na loja de conveniência que eles param, tem duas mulheres gordas que ele fica falando, ah, mulher gorda. E é isso. Mas eu acho que aqui também tem muito mais a ver com a visão de mundo do protagonista, né? Mas não deixa de ser curioso. Curioso. E é uma história bem simples, basicamente um cara para num posto de gasolina, ele tá falando, eu não aguento minha mulher. E a mulher dele infarta e ele esquece o cachorro no carro, o cachorro deles no carro, e o cachorro também morre no carro. E ele vai embora super feliz falando, nossa, estou livre desses desgraçados. E também que nós vamos para a próxima história. Batman e Robin tem uma discussão. Essa é bem legal porque fala sobre. Ah, a família Soprano é mencionada nesses contos algumas vezes. Tem alguns contos que ele fala sobre a família Soprano para referenciar mafiosos, então você vê que foi uma coisa que ele escreveu ali nos anos 2000 e até o rapaz Stephen King está sendo influenciado pela cultura, né? Esse conto é o Batman e Robin tem uma discussão que é sobre um filho que vai visitar constantemente um pai no asilo, né? E mostra a confusão do pai que tem Alzheimer, ele se lembra de algumas coisas ou não, e até que eles se envolvem em uma briga de trânsito, né? E tudo isso culmina assim num ponto que os dois estão lembrando de uma ocasião no Halloween onde eles se fantasiaram de Batman e Robin. E aí o conto acaba com o pai dando um soco no cara que tava brigando com o filho dele no trânsito e salva o filho, né? É uma história muito legal, assim, como ele vai trabalhando a memória, né? E acaba sendo bem curta. E também
é interessante de notar essas coisas que tem nos livros dele depois dos anos 2000, que é sentir a mortalidade e o peso da idade. E, pô, eu não me mexo mais como quando eu tinha 20 anos, meu Deus, meu quadril dói e tal. É uma coisa que ele vai colocando, eu acho que bem naturalmente nas histórias dele e de perspectivas diferentes. Aqui tem muitos velhos, aqui é mais um desses velhos que vai morrer de Alzheimer em breve, né? E na história anterior, que era Premium Harmony, também tinha o casal ali meio cinquentão com dificuldade de relacionamento. E aqui vem uma das histórias mais interessantes pra mim até agora. Todas são bem legais, né? Como ele vai fazendo a construção da história pra amarrar tematicamente no final, seja com plot twist ou nesse caso aqui do Batman e Robin ter uma discussão com a comparação do Batman e Robin, o pai e filho, né? Que é bem legal. E aqui viemos para a Duna, que não tem nada a ver com o filme do Denis Villeneuve, nem com o filme do David Lynch, muito menos com o livro do Frank Herbert, que é sobre um homem no final de sua vida e ele está escrevendo um testamento. E ele chama um amigo, ele é um advogado com bastante dinheiro, ele chama um amigo também advogado para escrever o testamento e ele começa a contar uma história muito esquisita, né? E ele fala: Bom, eu sei que você, senhor advogado, vai achar que eu sou senil, mas como você me respeita, você vai escutar minha história. E ele começa a contar essa história bem estranha que perto de onde ele mora ali, que é uma região de praia, tem uma ilhazinha pequena com uma duna. E nesse lugar a duna parece que está sempre idêntica, não importa o vento que aconteça. Teve um furacão, passou ali pela região e a duna continua a mesma coisa. E o que que tem nessa duna? Aparecem nomes de pessoas nela. E o que que acontece com essas pessoas? Eventualmente elas morrem. Então, o senhor de idade está sempre visitando ali, né? Tem essa comparação com o vício, que é muito legal, que também tem muitas histórias do Stephen King, aparece muitas vezes nesses contos dele. E a duna funciona como um vício, tipo, o velhinho tem que pegar um barquinho que ele vai lá, e mesmo velho e cansado e todo ruim, ele vai até a ilha ver o nome. E ele tá escrevendo o testamento dele não porque ele viu o nome dele na duna e falou, bom, chegou minha hora. Na verdade, ele quer escrever o testamento dele porque ele viu o nome do advogado dele na duna. E é um desses contos bem legais e ele tem também tem um momento bem legal que antes desse furacão que tem, né? ah, que aconteceu na região ali, ele vê vários nomes de pessoas na areia e ele fala, meu Deus, vai acabar o mundo. E bom, a gente vem para Garotinho Malvado, que aqui antes, no começo, que ele tá falando do conto, ele descreve, bom, e se eu fazer uma história com um moleque que é um capeta? E aí eu pensei, bom, ele vai fazer uma história de aventura que é sobre um moleque chato, tipo Denis o Pimentinha. Eu fiquei com preguiça de ler a história, mas a história na verdade é sobre um moleque assombração ruivo que assombra a vida desse cara aqui, meio nerd, sei lá. E, esse é um dos contos que tem um cara nerd que, com uma namorada bonita. Esse cara nerd se envolve com teatro, eventualmente. E depois de um acontecimento trágico da história, ele decide desistir do teatro e ele vai parar na igreja, que é o destino de todo homem nerd e feio, é tentar uma carreira no teatro e depois ir pra igreja. Bom, tem esse garotinho que ele vê desde criança que sempre que ele aparece, alguém morre. E a primeira vez que o protagonista dessa história vê o garotinho voltando da escola com uma amiga dele, assim, de infância. E o garotinho joga a lixeira, a lancheira da garota na rua. E uma professora atropela a garota e mata a garota que era amiga dele. Isso vai se repetindo várias vezes na história até que o cara, o homem protagonista que tá cansado de ver pessoas morrer, ele foi para a igreja justamente para trabalhar com crianças, para estar envolvido com jovens, e ele começa a traçar um plano para capturar
essa assombração que persegue ele durante toda a vida dele. E eventualmente ele vai lá e mata essa criança na rua, a sangue frio, como um assassino psicopata. Então você pergunta, bom, esse cara é louco? A história que ele tá contando aqui pra gente é verdade? É mentira? Ele matou uma criança e tá tentando se justificar? E, bom, ele tá contando toda essa história pro advogado dele também, que não acredita. Só que no final, o advogado vê o menino. Então, aparentemente, a maldição passa para pessoas e tal. E, bom, todas as histórias têm esse humor esquisito do Stephen King, né? O sarcasmo, todas essas situações bizarras. E é bem legal, porque o garotinho aqui da história é um menino ruivo, gordinho, com um chapéu de hélice. Então eu ficava imaginando sempre um Kiko ruivo em miniatura, enchendo o saco de alguém, o que é bem engraçado. E se você pensar que ele tá tentando matar pessoas, e você já tentou imaginar o Kiko matar pessoas? Eu não. Bom, aí nós chegamos aqui no próximo conto chamado Uma Morte. E, bom, vamos ver sobre o que é. Eu não lembro do que é essa daqui. Xerife. Ah, essa daqui também é muito legal porque é um western e a única vez que eu vi o Stephen King escrevendo um western foi em Torre Negra, que não dá pra dizer que é exatamente um western, né? E bom, tem um cara que tá tranquilamente na casa dele, assim, fumando, porque é a única coisa que ele faz. E ele é, tipo, caracterizado realmente como um imbecil, assim, meio que um qualquer, assim, caipira, que a cidade não gosta. E não que caipiras sejam qualquer, tá? Não, não foi isso que eu quis dizer. É o jeito que ele tá retratado na história. Obrigado pela compreensão. E aí, bom, o xerife chega com um grupo e fala: Eu sei que foi você que estuprou aquela menina e matou ela. E leva o cara pra cadeia, obviamente. O que acontece na cadeia? O cara fala: Eu não sei de nada, eu não matei ninguém. E o cara continua repetindo a mesma coisa até o dia da morte dele, até ele chegar na forca e morrer. Bom, o que incriminou ele foi a presença do chapéu dele perto do corpo da garota. E o cara fica negando até o final, tipo, e não tem prova sem ser o chapéu, sabe? Alguém pode ter pego o chapéu dele quando ele foi no salão da cidade. Alguém pode ter colocado lá pra incriminar ele. E bom, não tem provas, tipo, tão concretas. É mais, tipo, você vai no feeling. Acho que assim que faziam justiça na época. Muita gente deve ter sido morta por acidente. Se pessoas são presas hoje em dia injustamente, né? Imagina naquela época. E bom, o xerife começa a desconfiar, mano. Será que eu vou mandar um cara inocente pra forca? E. Bom, no final o xerife descobre que o cara tava com uma moeda que ele ganhou no bar na noite que a menina morreu e que esse cara estava cagando a moeda, lavando ela e engolindo constantemente para tentar não ser incriminado? Não sei. Eu, na verdade, faz tempo que eu li essa história, então não lembro exatamente como que isso se encaixa aqui no final, mas basicamente o xerife estava sendo feito de otário pelo cara que tentou negar o crime dele até o último momento. E agora nós chegamos em um poema do Stephen King, coisa que eu nunca tinha lido e que eu acabei gostando bastante porque me inspirou a escrever um outro poema. E, ó, deixa eu ler aqui. Ah, aqui ele fala que esse poema, a escrita desse poema foi baseado em um autor chamado Robert Browning, que tem um poema chamado Child Holland, A Torre Negra Chegou, que é um poema que inspirou ele a escrever A Torre Negra, né? E bom, ele disse que escreveu esse poema baseado nesse autor. E o poema é bem longo, assim, ó. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais ou menos 7 páginas, assim, com várias estrofes.
E ele é um poema narrativo que é narrado por um cara bêbado, assim, que tá aparentemente num bar. E ele fala: Bom, me dá uma dose que eu vou contar uma história. E ele vai contando a história dele, que aparentemente eles eram uma equipe de cientistas, antropólogos, sei lá. Tinha uma antropóloga que tinha uma bunda muito bonita, segundo o protagonista. E aqui, né? Bom, um- as pessoas vão morrendo nessa jornada, que não fica bem claro o que é, até que eles chegam em uma igreja de ossos. Pulei o nome do poema, que se chama A Igreja de Ossos. E bom, eles chegam no final, só três caras chegam vivos, de uma equipe de 30 pessoas. Vocês podem reparar que minha unha está comprida, né, acontece. E eles vêm a essa igreja e vários animais, fantasmas, se jogam do precipício, da montanha que eles estão, do precipício em direção à igreja. E eventualmente o barulho acaba e todos esses caras ficam loucos e só o protagonista é o que ficou menos perturbado. Um dos caras se matou e o outro foi levado pelos fantasmas elefantes para a igreja de ossos. Falei tudo, igreja de ossos, mas enfim. Igreja de ossos. E ele, o que me inspirou aqui nesse conto é que ele fala constantemente sobre o verde, que é a floresta que eles estavam, né? Três atravessaram o verde, três chegaram ao topo. 29 mortos no trajeto, um deles uma mulher. Peitinhos lindos ela tinha, e uma bunda estilo cela inglesa. E aqui é o tipo de coisa que o Stephen King sempre vai falar. Também é engraçado que em algumas descrições de mulher bonita ele sempre fala seios firmes e pernas longas, o que eu acho uma descrição muito boa pra falar que, nossa, ela parece uma super modelo. E, bom, nham, 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 nham. Eu tava falando sobre o verde, né? Eu gostei bastante do que ele fez aqui nesse poema, né? O verde foi acabando com eles dia a dia, um inferno verde. E isso me remeteu bastante a uma história que eu escrevi chamada O Homem Grilo. Se você não conhece, está no canal da Greenlight Films e você pode assistir esse média-metragem lá. Bom, agora nós chegamos em um conto sobre moralidade. Vamos ver sobre o que é esse conto, porque eu não me lembro. Uhum. Ah, sim. Ele é sobre um casal que tá tendo problemas financeiros sérios, assim. E o cara tem um sonho de ser escritor. E ele é um professor de inglês que vive sem tempo para ser um escritor. Ele tá tentando fazer um livro, assim, nada demais, é um negócio bem besta. E a esposa trabalha de fisioterapeuta e basicamente ela que ganha mais dinheiro assim na relação deles. Até que ela começa a trabalhar para esse cara rico, que aparentemente é um homem de Deus, um cidadão de bem e honesto, que fala para ela: Moça, eu sou tão bonzinho, eu sou um pastor. E bom, você tem me auxiliado aqui. Eu sei que você tem problemas financeiros, mas deixa eu falar um negócio. Você aceitaria agredir uma criança se eu te desse uma boa quantia de dinheiro para você realizar seu sonho de morar em outro estado? E aí o casal tem essa discussão. Bom, será que a gente faz isso? Será que nós agredimos uma criança? A gente não vai matar a criança. E a gente vai ganhar um bom dinheiro, vai mudar nossas vidas. Você vai poder escrever seu livro. Eu vou poder parar de me matar. E essa história discute bem a moralidade, assim, bom, a informação de que o homem pede para a mulher fazer é agredir uma criança segurada até o final, assim, da história, mais ou menos, né? Não revela logo de cara. Que é bem interessante, porque você pensa, nossa, o que que esse cara tá pedindo pra ela? Ele falou, bom, eu sou um homem de Deus, eu rezo bastante, e todos nós pecamos constantemente. E se eu fizer um pecado grande, que é você bater em uma criança e filmar para mim? E é o que esse casal faz, eles batem na criança, a mulher bate na criança enquanto o marido filma, e eles acabam tendo uma relação bem esquisita com esse ato que dispara adrenalina, assim, né? E eles acabam tendo bastante tesão nisso, sabe? Na violência que acaba levando a problemas conjugais, eles se separam eventualmente, porque a mulher acaba adquirindo um gosto por violência depois de bater na criança. Então,
é justamente essa discussão da moralidade, né? Tipo, ah, bom, você vai cruzar a linha, bom, depois que você cruzou a linha, o que que vai acontecer com você? E aí, o relacionamento deles, né? Degringola. Ó, deixa eu olhar aqui rapidinho pra ver o que aconteceu aqui com o marido. Bom, eventualmente ele publica o livro dele e a mulher encontra assim e ela aparentemente ele acabou escrevendo sobre o que eles fizeram, algo do tipo, né? Mas não que ele denunciou a esposa ou algo do tipo. Bom, agora nós chegamos em um outro conto. Até agora a gente tá quase na metade do livro. Se você tá muito feliz de ver eu falar aí sobre a história. É impressionante como minha memória funciona. Vida após a morte. Essa é bem legal. É sobre esse cara que tá no leito de morte dele. Bom, aparentemente a morte é constante aqui nas histórias de horror de Stephen King, né? Mas ele não fala basicamente só de horror. Essa é bem divertida. Tipo, o cara tá no leito de morte dele, ele pensa que, nossa, minha família, como eles estão bonitos, eles parecem anjos, tá tudo ficando muito claro. Ah, irei morrer, morreu. E aí ele aparece em um corredor. E ele só pode seguir alguma porta. Aí ele fala, pô, aqui é vida após a morte. Que interessante. O que que tem depois daquela porta? Ele abre a porta e ele encontra um quadro muito bizarro que tem o Nixon, a família dele, um jogador famoso de tênis, não, de beisebol. E aí ele fala, eu com certeza não participei desse acampamento com o Nixon e um jogador de beisebol, mas eu tô ali, criança, curioso, não? Curioso. E aí ele só segue pro outro caminho que ele pode seguir, que é um escritório, sim. E ele encontra um cara lá, nesse escritório. É um ambiente empresarial meio anos 50 que a história tá se passando. Esse cara tá ocupado com papelada e fala: Puta que pariu, velho, você chegou aqui de novo. Lá vem, você vai me fazer a mesma pergunta de novo. Aí o homem que estava morto começa a falar: Nossa, o que é isso que tá acontecendo? É a vida após a morte, não sei o que, não sei o que lá. E o cara atolado com burocracia falando: Cara, eu já conversei com você mais de 500 vezes, você sempre me faz as mesmas perguntas e você sempre toma a mesma porra de decisão, então para de me encher o saco, qual é o seu nome mesmo? E o cara, apesar de estar de saco cheio, já ter vivido aquilo várias vezes, no caso, o cara da burocracia, que aparentemente trabalha para Deus, ou algo do tipo, não fica exatamente muito claro o que está acontecendo, se aquele cara trabalhando está no próprio purgatório, né? Tem uma sugestão de que aquele cara trabalhando está no purgatório e talvez algum dia ele seja absolvido e vá para o céu. E aí o cara que estava morto apresentado para ele duas opções. Ó, meu senhor, você vai entrar ou nessa porta aqui, onde você vai parar de existir para sempre, ou você pode entrar nesta porta dali e você vai reviver toda a sua vida, tintim por tintim novamente. O que que você prefere? Aí o cara começa a pensar. Nossa, eu vou ter que ficar doente, morrer de câncer de novo, mas teve aquela coisa na minha infância que eu não queria passar de novo também. E bom, quem sabe se eu me lembrar de alguma coisa, eu consigo mudar as coisas que foi errado. Talvez eu vá no médico antes e descubra que eu tenha câncer antes. E obviamente não vai ser o que acontecer, porque que vai acontecer, porque ele só vai renascer de novo e fazer todas as coisas certas e erradas, boas e ruins da vida dele. E essa história, ela é bem interessante como ele coloca tipo esse quesito burocrático no pós-vida e que também não é uma solução, porque, bom, ou você escolhe morrer para sempre e tem um cara que tá vivo se você morrer para sempre. Então, o que que isso significa? Ninguém sabe. Bem interessante a história. Aí a gente chega na próxima história, experimentando novas tecnologias, que é uma das minhas histórias favoritas. Ela tem relação com a Torre Negra, aparentemente. E só que eu não entendo bem as referências porque eu só li a primeira edição da Torre Negra, o primeiro livro, né, sobre a Torre Negra. E essa história é bem legal porque ela tem uma vibe, olha o tamanho dela, ela é bem grande, tem uma dessas histórias que são bem grandes. Ela tem uma vibe meio Novembro de 63,
E, bom, o Stephen King conta aqui que ele recebeu a oferta de um editor dele, eu acho, de escrever um conto exclusivo pro Kindle. Ele falou, porra, eu sou radical, não faço coisa pra empresa, caralho, que eu vou fazer essa merda de história aí, vou fazer porra nenhuma. E aí ele fala, tive uma ideia, acho que eu vou fazer, nossa, que pena se eu recebesse esse cheque. E o Kindle que ele recebeu na época, talvez de presente, era um Kindle cor-de-rosa, e a história sobre um Kindle cor-de-rosa. Esse cara da história, o protagonista, um professor, não lembro se no Maine agora, mas é um professor de literatura inglesa, que tem uma vida meio frustrante. Ele trabalha em uma escola medíocre, ele é medíocre, a maioria dos colegas dele é medíocre. E, bom, pelo menos ele entende um pouco de literatura. E ele, como todo professor de inglês medíocre, tem o sonho de escrever um livro que ele nunca escreve. E ele estava tendo um relacionamento com uma mulher que não é exatamente o tipo dele, assim, tipo, é uma mulher que ele é o cara da literatura e ela era uma mulher, professora de um time feminino de, não lembro de qual esporte, mas enfim, ela é tipo professora de educação física. Até que um dia ela chega fula da vida na casa dele, né? Que eles não eram exatamente um casal, eles só estavam namorando. E ela fala, mano, aconteceu isso daqui, foi mó ruim, não sei o que. E o cara lendo o livro dele lá, uhum. E ela, nossa, que raiva. Aí ela pegou o livro dele e tacou na parede e ele xingou, sua iletrada burra, você nunca leu um livro na sua vida. E aí eles terminam. Só que aparentemente um sente muita falta do outro e eles acabaram percebendo que teve partes erradas dos dois lados. Tá vendo? Eu nem falei do plot twist da história, e tem muita história, é muito interessante. E, bom, depois que eles terminam, o professor fala. Acho que ela xinga ele de tipo, você é tipo um fóssil, alguma coisa assim, não é exatamente isso. Ele fala, bom, ela vai ver quem é o fóssil, o que que você faz pra impressionar a mulher que você estava namorando. E quando você é um professor de literatura que não entende muito das modernidades, você obviamente vai comprar um Kindle para impressionar a sua ex barra pode ser uma atual. E ele compra um Kindle pela internet com cartão de crédito e o Kindle chega pá, rapidão. E o Kindle é rosa. Que engraçado. Kindles não são rosa. Pelo menos naquela época não existiam Kindles rosa. E ele fica falando, nossa, que bizarro, não sei o que, tal, coloca o cartão de crédito lá, ele vai comprar uns livros, inicia o Kindle, fica olhando. Mas tem um negócio aqui, menu Kindle de UR? Como assim menu de Kindle de UR? A gente pode acessar seu URL local? Ah, bom, acesse meu URL local. Você aceita as regras do paradoxo? Sim, aceito, né? Regras do paradoxo, isso é uma piada. E aí ele acaba tendo acesso a este Kindle, que, ahn, como eu posso explicar? Esse Kindle que acessa literaturas do multiverso, então ele vai ter que digitar, tem um número, eu não vou lembrar exatamente, tipo, tem 100 milhões de URs disponíveis, que seria talvez 100 milhões de universos. E aí você pode pesquisar um autor lá e você vai ver. Nossa, ele viveu mais do que no meu mundo. Ele tem tais livros. Ele fica fascinado com aquilo. Tipo, existe todo um universo de literatura e de possibilidades infinitas que está ali na palma da mão dele. Que é uma coisa sobre ter livros infinitos na sua mão, que o Kindle pode fazer você pensar, né? Que ele fala, puta, mano, isso pode mudar o mundo, entendeu? Que coisa fantástica. E ele ficou obcecado por aquilo e essa atração bizarra, né, de ter algo macabro assim na sua mão e você vê que aquilo tá te fazendo mal e que ao mesmo tempo pode ser muito interessante. E, bom, ele só acessou aquela página no começo do livro, ele só acessou a página de livros, mas tem uma outra página de notícias que estava sendo construída, que era tipo UR local. Eu não sei o que significa LUR, quer dizer, UR. Eu não sei se é algum conceito mitológico que eu não conheço, ou algo do tipo, ou se tem a ver com a Torre Negra, que eu imagino que tenha, porque eu não sei se eu já mencionei isso, mas esse conto tem a ver com a Torre Negra.
Eu mencionei no começo. E eu não saco muito bem, assim, as referências que tem. Deve aparecer nome. E também deve ser muito bom se você entende de literatura inglesa, né? Aqui, porque ele começa a falar sobre vários autores e os livros deles e estilo de escrita, né? Eles chegam em um Shakespeare que não existe na nossa terra, eles falam, bom, aparentemente é um estilo de escrita Shakespeare, e é uma peça que ninguém nunca leu na história da humanidade, está disponível aqui neste Kindle que ver livros do multiverso. E eu falei eles porque eventualmente ele leva esse Kindle para um aluno e para um professor que é amigo dele, assim, também. E eles ficam fascinados no Kindle, assim. E tem um momento muito legal que eles estão. Eles chegam nesse negócio de jornal e eles vão ver o jornal, assim, de uma terra aleatória e eles chega assim, infelizmente este urso só tem notícias até o 1963 e os caras gelam. Por que que você vai ter notícias só até 63? Porque foi quando teve a crise dos mísseis em Cuba e eles veem tipo última publicação do New York Times que é falando milhões morrem no mundo inteiro e depois não tem mais nenhuma publicação. Então, naquela terra o mundo acabou nos anos 60 depois de um holocausto nuclear. E eles falam, mano, acho que a gente não deveria saber dessas possibilidades, a gente não deveria estar sabendo disso. E o protagonista da história, obviamente, ainda está fascinado por aquilo. E ele procura uma notícia do futuro. Será que o time da minha. A ex dele liga pra ele. Bom, as coisas acabaram zoadas, a gente tem que conversar, mas a gente só pode conversar depois desse campeonato, beleza? Beleza, agora eu dei essa informação pra vocês, vocês escutem. Aí ele tá vendo uma notícia. Pô, será que ela vai ganhar o campeonato? Será que ela vai estar de bom humor para eu falar com ela? Ele pesquisa e descobre que a mulher e o time inteiro dela vão morrer. E ele chega nessa obsessão de impedir que o time morra por conta de uma mulher bêbada. E aí é bem deprimente, porque eles ficam seguindo essa mulher bêbada que tá passando por uma barra pesada assim, e ela também bem responsável. E eles de novo, porque é o protagonista e um aluno dele, né? E esse aluno tem uma namorada que é do time também, por isso que ele tá ajudando. E eles chegam à conclusão, não, a gente vai impedir essa mulher de beber e dirigir perto do ônibus e causar um acidente. E eventualmente o protagonista bate na mulher, assim, tipo, desconta a raiva dele mesmo. E eles acabam conseguindo fugir e não acontece nenhum acidente. Só que logo que ele tá voltando pra casa, ele fala: Mano, eu acho que eu violei as regras do paradoxo. Será? Sim, ele violou a regra do paradoxo. Aqui, ó, tem 10.438.721 URS disponíveis, aparentemente. E. Tem uma coisa muito engraçada que eu não falei, mas deixa eu continuar. Ele chega na casa dele e ele vê um carro assim, estacionado na frente. Ele fala: Mano, esse carro tá bizarro, ele tá pulsando, ele tá mudando. Esse carro não é um carro normal. Ele entra na casa dele e tem seres esquisitões lá na casa dele. E aparentemente são seres meio reptilianos, humanoides que servem a Torre Negra e eles estão ali para cobrar o cara que ele acabou de causar um efeito borboleta. Eles não têm que saber o que aquele efeito borboleta causa, eles deveriam prender o cara. Só que aí, aparentemente, eles também fizeram um erro, porque o Kingdom não era para ter chego nele. Então, eles se chamam a polícia do paradoxo. Então, eles meio que deixam elas por elas e fala, cara, você não sabe a sorte que você tá tendo por você não tá sendo preso por nós, seres bizarros. É muito legal como ele vai descrevendo, assim, esses seres que eles têm um cheiro diferente. Eles parecem humanos, mas parecem répteis. E a mão deles é fria. E ele nunca mais sentou na poltrona que onde ele estava sentado. E como que é? A coisa muito engraçada que eu falei que acontece é que aparentemente toda vez que ele compra um livro do multiverso, o valor é debitado da conta de uma versão dele do multiverso. Então imagina alguém de outro universo tá usando seu cartão de crédito. Eu acharia deprimente, porque eu não teria dinheiro para pagar a conta. E bom, a gente chega aqui em um conto chamado Herman Wouk ainda está vivo.
que tem... É... é um conto bem legal, assim, ele é bem curtinho, sobre umas mulheres que ganham uma raspadinha e a vida delas é bem difícil porque elas tiveram filhos muito cedo, elas têm muitos filhos, nenhum marido e tal, elas querem visitar o pai delas com esse dinheiro. Eu acho essa história bem chata. Tem uma parte bem legal que fala sobre poesia, escritores de poesia, que é bem legal. Mas como a história é curtinha, tipo, não acaba sendo muito interessante. E, bom, aí elas acabam decidindo que a vida delas é uma merda e elas se matam. Só que, em paralelo a essas mulheres, tem um casal de idosos que tava, assim, lendo poesia, porque eles são poetas, estavam indo para um evento, assim, de universidade, né? E eles falam, nossa, tá vendo o escritor Herman Wouk? Ele tá vivo até hoje, ele escreve, ele tem quase 100 anos. Imagina, a gente é idoso e ele tem idade para ser nosso pai, né? E aqui novamente Stephen King trazendo essa reflexão sobre existência e o tempo de vida e tal. E também é legal como o texto se apresenta, né, nessa história, né? Tem umas notícias de jornal, 9 pessoas morrem. E aí vai pra história dessas mulheres. Aí depois tem uma outra notícia, né? Do poeta. E aí o casal de idosos está discutindo e tal. E no fim, ah, eles veem o carro bater, né? Eles ficam desesperados e se atrasam pro comício de ah, poesias. Esse Herman Wouk é um escritor de verdade. Não sei se hoje em dia ele tá vivo. Espero que sim, né? Espero que ele ainda esteja vivo escrevendo muitos livros. E ele é bem curto, não tem muito o que falar. E aí vem um outro aqui chamado Indisposta. E eu não lembro do que é esse Indisposta, na verdade. Eu não faço a menor ideia. Não me lembro dessa história. Ah, tá. É uma história bem legal que é sobre um cara. Agora eu tô correndo um pouco porque o vídeo já tá muito longo, eu tô ficando cansado. Mas acho que talvez eu possa dividir em duas partes daqui. Talvez, vamos ver. Tá. Esse cara é publicitário, né? Vai pro trabalho dele, a mulher dele tá indisposta, por isso que o conto se chama Indisposta, porque ela pegou uma gripe braba. E o síndico fala que tem um cheiro muito ruim, eu acho que é rato morto na casa de alguém. Bom, spoiler, não é rato morto na casa de alguém, é a mulher do cara que está morta na cama, ele continua vivendo normalmente, porque o maior dom de um publicitário é aqui, ó, imaginar coisas, criar coisas e viver de mentiras. Então, também tem essa coisa que tem várias histórias que o Stephen King critica publicitários, o que eu acho válido e muito engraçado. E, bom, é isso, né? O cara tava deixando a mulher morta assim na casa dele, fingindo que tava tudo bem, vivendo a vida dele normalmente, até que a história acaba quando a ilusão tá praticamente impraticável e ele desiste. E tem uma história muito curiosa sobre beisebol. Eu não sei como funciona beisebol, não tenho o menor interesse, mas eu li a história inteira. E eu não entendi o que significa bases, ou os strikes, ou home runs, ou os tipos de jogada. Mas o importante dessa história é que tem o Stephen King, por alguma razão, o jogador de tênis de beisebol das antigas, tá conversando com o Stephen King, contando, bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Até onde eu sei, não é uma história verdadeira, né? Ele fala no começo que os filhos dele chamaram de metaficção, apesar de que ele tem muitas outras coisas de metaficção muito mais legais, tipo o próprio conto. Agora há pouco da Torre Negra também pode ser lido facilmente com várias ligações metalinguísticas. E, enfim, é sobre esse jogador de beisebol, o Blockade Billy, que foi um rapaz, assim, ele aparentemente tinha algum problema cognitivo, ele não era uma pessoa muito normal, talvez ele fosse autista, ou não sei, a história não discute isso. Mas ele é esquisitinho, como todos os esquisitos,
E não, eu falei assim, muito esquisitinho, de um jeito muito engraçado. Eu fiquei com medo de ser processado. Bom, enfim, o garoto era estranho. Ele chegou pra substituir e salvar o time e ele realmente era muito bom. E ele andava com outro cara que era meio estrelinha do time, que chamava esse rapaz de Talismã, né? E tem essa coisa muito bizarra que é legal que o garoto obviamente tem problemas e ele costuma repetir a última frase do que as pessoas falam, a última frase das pessoas, né? E falam tipo, ah, tá tudo bem com você? Aí ele fala, sim, Billy tá muito bem. Ah, você tá bem? Você tá bem? Sim. Aí ele fala assim. E tem esse cara que acaba tendo essa relação esquisita com ele e quem narra a história é um dos jogadores do time que presenciou tudo, né? E ele era meio que. Ele era importante, assim, pra organização do time. E no final, o que acontece? O rapaz estranho, ele não era nenhum jogador de beisebol. Ele era. Quer dizer, ele era um jogador de beisebol, mas ele estava se passando por um outro que ele matou. Que ele vivia junto, e ele matou o pai e a mãe. E esse jogador de beisebol e se passou por ele. E. a- essa é a história. Ela é bem legal, talvez se você goste de beisebol, ela acabe ficando mais interessante. Ela é interessante na linguagem também, mas isso não é muito constante, porque o narrador interrompe, como ele é velho, ele interrompe no começo, tipo, deixa eu respirar, deixa eu beber uma água e depois isso nunca mais volta, sabe? E ele raramente fala algo de relevante com o Stephen King que tá na história. E essa é uma coisa importante de falar sobre esses contos do Stephen King, que ele tem a linguagem muito interessante, mas nem sempre ela tá tão bem organizada, talvez, ou estruturada e ritmada, talvez. Às vezes fica bem cansativo de ler, mesmo tendo várias coisas engraçadas acontecendo e ele saber escalar a história para chegar a um final satisfatório. Por exemplo, aqui nessa história eu tava achando ela bem chata, falando de beisebol até que eu vi, bom, tem alguma coisa estranha acontecendo com esse rapaz blockade aqui, né? E, bom, próxima história, Mister Delícia, que, novamente, velhos em um asilo, aí vai falando da rotina desses velhos no final da vida deles, né? Falando sobre, e essa história é basicamente sobre tesão e desejo e AIDS, e eu acho que ele trata o tema de um jeito muito interessante, porque, como ele diz na introdução, algumas das coisas que eu tô falando, ele falando na introdução do conto, ele não é gay, mas acho que ele consegue entender para escrever, e é muito interessante como ele trata o desejo e a AIDS dos anos 80 de uma forma meio bem respeitosa e consegue fazer tipo, essa bom, essa reflexão sobre É... Nossa, perdi totalmente. Essa reflexão sobre desejo sexual e juventude e envelhecer, chegar na vida e ficar senil, assim. E é interessante, acho que eu já falei interessante muitas vezes, porque o Mister Delícia é um dos senhores, assim, ele tá no... conversando com um amigo dele, eu não expliquei direito a história, né? Tá conversando com um amigo dele. E ele fala, nossa, quando eu era jovem, a gente ia nos nossos bares, nos nossos rolês, assim, é, a gente viu... Não, ele não era jovem, ele tinha meia idade. Ele era de meia idade, assim, viu jovens, assim, durante a crise de AIDS e, cara, o desejo não é uma coisa que você controla, sabe? É difícil julgar as pessoas. Eu não... Se eu tivesse a idade deles, durante a crise de AIDS, eu poderia ser um dos mortos também, porque, cara, é juventude é o que vai acontecer, né? Vão querer sair pra conhecer pessoas, transar e tal. E ele fala que um certo dia ele tava lá com os amigos dele no bar, né? Todos mais velhos. E eles veem um cara muito bonito. E ele viu esse cara uma vez e ele tá sempre lembrando desse cara. E aqui tem uma comparação com o conto do Edgar Allan Poe, do baile. É um conto que eu gosto muito, só que eu esqueci o nome do conto. Que é o do baile de máscaras lá, da Morte Rubra, ou alguma coisa assim. Eu não esqueci o título.
E, bom, o senhor sabe que ele vai morrer porque ele vê esse rapaz muito bonito da juventude dele. Então, sabe, essa construção é semiótica? Não sei, não, só joguei a palavra. Tem essa construção bem interessante sobre o desejo e a morte, e as duas andando lado a lado, e tem essa reflexão sobre a AIDS nos anos 80. É um conto muito legal, ele é bem curto, sabe? Legal, mano. O cara pensou pra fazer isso daqui. E aí vem um outro Tommy aqui, que eu não entendi muito bem, que é um poema que ele escreveu para um amigo hippie dele. E tem uma coisa muito engraçada porque esse amigo hippie do Stephen King morreu muito jovem e ele também era gay. É engraçado, tem esses dois contos sobre pessoas gays um do lado do outro. E ele morreu em 69, esse amigo dele, que é muito engraçado. Né? Engraçado pra caralho. Ele morreu, tipo, ele escreveu um poema em 69, assim, e ele publicou o poema ainda. É isso que eu quis dizer. Muito interessante, não engraçado. É... E ele morreu de leucemia. Esse cara aí, ele morreu bem novo, tinham os amigos ali da farra hippie, a loucura, drogas, cerveja e rock and roll ali dos Estados Unidos, né? O nicho do rock dos Estados Unidos ali dos anos 60 é bem diferente quando você para pra olhar a cena, porque tem essa parada do Grateful Dead, o pessoal experimentando com ácido, assim. Dependendo do lugar, se você não fica naquelas referências lá da Califórnia, o que acontece nos outros lugares é bem diferente. Tipo, a contracultura nas outras cidades e espaços dos Estados Unidos foi bem diferente. E, enfim, tem a banda Grateful Dead, tudo isso pra falar do Grateful Dead, que era bem famosa na época, eles tinham um som meio country e eventualmente o som deles cresce, eles tocam violão muito bem e as músicas são bem interessantes e o som deles cresce, eles chegam mais perto do rock progressivo, né? Muito da psicodelia ali dos anos 60, acho que vai acabar sendo jogando pro rock progressivo, né? Que é o caso do Pink Floyd, que começa com aquele treco doidão do Syd Barrett lá e acaba chegando no, no- na maestria da guitarra do David Gilmour, né? E aquela aquela atmosfera psicodélica que eles faziam acaba tomando outras formas, né? Acontece isso com várias bandas, Genesis, Phil Collins e tal. E, bom, o que eu tava falando do Dead. Que as pessoas não gostam do Dead. Tem muitas pessoas que amam o Dead de paixão, tipo, nossa, eles são deuses na Terra. E tem pessoas que falam, mano, eu odeio essa porra dessa banda. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. E é muito engraçado aqui, porque os amigos vão brindar. Pô, o Tommy gostava muito de Dead. Toca um Dead aí, cara. E o cara que tá, o eu lírico do poema falando, puta que pariu, eu odeio Grateful Dead. Eu achei uma piada muito engraçada, porque se você tem o contexto, se você tá por dentro da lore do rock, você vai achar essa piada muito engraçada. Mas é só isso que eu tava querendo dizer. E aí vem uma história de exorcismo chamada O Pequeno Deus Verde da Agonia. Eu achei uma história interessante, assim, novamente moralidade sendo trabalhada aqui e ela acaba sendo muito corrida. Eu acho que ele não consegue desenvolver as coisas e acaba sendo só tipo, umas obviedades bem, bem aleatórias e a linguagem da história acaba se perdendo também porque ele se atém a... Bom, vamos por parte. Tem um bilionário que sofreu um acidente e ele se recusa a tratar direito porque ele sente muita dor. E a fisioterapeuta fala, cara, você é um bilionário mimado, você é um pé no saco, irmão. E, bom, a linguagem vai sendo centrada bastante nesses pensamentos da fisioterapeuta, mas ali pro meio da história acaba meio que perdendo esse fio e fica muito estranho, sabe? A história parece que ele tava tendo essa ideia que eles estão reunidos ali para falar com uma espécie de pastor texano que viajou para casa desse bilionário, provavelmente na Europa, não lembro onde é. E tem essa reunião acontecendo, tá bem focado nisso e conforme o pastor começa a falar, o destaque dessa eu falei enfermeira, mas era fisioterapeuta, não sei se o que eu falei é fisioterapeuta. E bom, e ela tá tipo
morrendo por dentro escutar esse cara chorando assim, cara, você já foi em todos os médicos do mundo e só não teve coragem de falar que se você não fizer algum esforço, você não vai se recuperar. E até que esse pastor tá falando, bom, meu senhor, cara bilionário, tem experiência com isso. Eu já matei muitos demônios da dor. Eles são uma espécie de diabo que virou um deus da dor. E você tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles podem acabar com a sua vida. E eu sou experiente nisso. Só que eu sofri um ataque do coração recentemente e eu não consigo passar muito bem por essa experiência de novo. A única coisa que eu quero não é alguns milhões que você pode me dar. Eu quero 750 mil para reconstruir minha igreja porque teve um incêndio criminoso e a gente não tinha seguro porque nós cremos em Deus. Então, muitas reflexões profundas sobre como funciona a igreja. E bom, até que a mulher, a fisioterapeuta tá cansada de ver esse bando de cara doido no mesmo quarto conversando e ela fala: "Irmão, você é um pé no saco, você é um bilionário preguiçoso, esse cara aqui é um farsante". E aí o pastor fala: "Minha filha, você quer ver o farsante? Você vai ver o farsante. Eu vou tirar o demônio da dor desse cara de dentro dele". Aí o pastor fala: "Fecha seus olhos. Qual é a cor do seu demônio?". Ele é o demônio verde. É um pequeno demônio verde da a dor. E ele tem um formato de uma bola, segundo o pastor. E, bom, a moral da história é que o pastor faz as paradas dele, chama Deus, tire esta dor deste cara. E eventualmente acaba saindo, só que não era uma bolinha. O cara tava nutrindo a dor dele há tanto tempo que era uma serpente gigante que acaba causando o padre faz muito esforço, tem um ataque cardíaco e morre. E a enfermeira acaba sendo, a fisioterapeuta acaba sendo capturada por essa criatura no final do conto. E é isso que acontece nessa história. Ela é uma das histórias que eu já li, definitivamente. E é. Eu não sei, eu não sou muito chegado em exorcismo e o jeito que é feito aqui é bem, tipo, whatever. O que é interessante é que ele tem essa abordagem única do exorcismo, que é sobre uma condição humana que é sentir dor, né? E aqui tem essa história que ele fala que escreveu em uma tacada só. Sentou na máquina e escreveu. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que é bem curto, que ele tava refletindo, indo pra um desses eventos que ele tem que dar entrevista, que ele disse que não gosta muito. Sobre que ele olhou pela janela do carro que ele tava e viu uma mulher em um ônibus e falou: "Pô, eu queria ser essa mulher em um ônibus indo pra casa". E o conto acho que trabalha isso de tipo, talvez você queira estar nos sapatos de outra pessoa, talvez não. O, o protagonista dessa história é um cara atrasado para uma reunião de negócios, é uma oportunidade única na vida dele. E ele fala: "Bom, eu quero ter um para-choque de tempo aqui pra se eu bater, tudo dar certo". E tudo na viagem dele vai dando errado, obviamente. E no final, assim, ele tá preso no trânsito em Nova York e ele vê uma mulher no ônibus com um cara do lado. E ele fica olhando o cara, mano, aquele cara tá mexendo numa pasta, parece uma pasta igual a minha, não sei o quê. E o cara saca uma faca e mata a mulher. E o cara viu tudo isso do táxi dele, preso no trânsito, e o trânsito andou. E ele fala, mano, que foi aquilo, velho? E, bom, é isso, essa é a história. Eu também não curti muito. Eu não curti, pra quem conhece o Mike Baguncinha do Hermes e Renato. É... Mas é bem interessante, né? Definitivamente. E aí vem uma história que eu achei hilária, que tem outro nerd que namora uma mulher muito bonita. O que não sei se é tipo uma fantasia do Stephen King ficar falando isso, ou se aconteceu com ele em algum momento da carreira dele, porque tem muito disso nos livros dele também. Talvez seja um incrível nerd solitário que é dele tentando ser um pegador foda. Eu fico olhando pra lá o tempo inteiro porque tem um copo de água ali e minha garganta tá
Bom, obituários. É sobre um jovem que faz jornalismo e ele. Um momento.